A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a lição 7, uma mulher em julgamento. O texto da lição está em João, capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. Jesus se tornava cada vez mais conhecido por suas atitudes, suas palavras e pela sua compaixão. Isso demonstrava a todos os que estavam ao seu redor que ele tinha vindo fazer a vontade de Deus. Sabemos que Jesus incomodava os líderes religiosos de Jerusalém. E um certo dia, eles foram até Jesus o questionar, levando uma mulher pecadora, uma mulher que tinha sido apanhada, pegada no ato de adultério. Lembram que o Império Romano estava governando Israel naquela época? Apesar disso, os judeus obedeciam à lei de Moisés. Então, a lei de Moisés servia tanto para a vida de fé quanto para a vida civil em sociedade. E estas questões eram julgadas por conselhos formados por pessoas, autoridades importantes em Jerusalém ou em todo Israel. Falamos um pouco sobre isso na aula sobre Nicodemos. Então, vamos lá. Eles levaram uma mulher apanhada em adultério. Segundo a lei de Moisés, o homem e a mulher acusados de adultério deveriam ser apedrejados. E eles levaram o homem? Não, levaram a mulher. Então, eles já tinham no coração deles uma sentença preparada para ela. Para eles, ela já era digna de morte. Mas eles queriam mesmo era pegar Jesus em algum erro. Pegar Jesus em algum erro. Eles queriam encontrar algum sinal de contradição em Jesus para acusá-lo. Pois é, a intenção do coração deles era completamente diferente e Jesus sabia disso. Então, enquanto eles falavam com Jesus que ela tinha sido apanhada em adultério, falavam da situação dela, acusando aquela mulher, Jesus estava em silêncio, ele estava no templo naquela hora, estava ensinando. E em silêncio ele ficou ouvindo aquelas acusações. E daqui a gente já tira algo importante, que é o quê? Toda e qualquer decisão deve ser tomada com cautela. Não tome decisões precipitadas. Temos o exemplo em Jesus. Se ele tomasse ali alguma decisão errada em relação àquela situação, aquela mulher seria morta injustamente. Injustamente, pronto. Sim, apesar de ela ter sido pega em adultério, eles não estavam cumprindo a lei, porque a lei diz que é homem e mulher, o casal que está ali adulterando. Mas para o que é adultério, De uma forma simples eu vou explicar, em uma linguagem simples, espero que vocês entendam. Adultério seria um relacionamento que um homem ou uma mulher tem fora do seu casamento. Hoje a gente pode falar o quê? De traição, fulano traiu ciclana, Então, é um relacionamento fora do casamento. Então, aqueles homens insistiram tanto, né, ali do lado de Jesus, enquanto ele estava em silêncio, que Jesus tomou uma decisão. Ele falou algo importantíssimo e vamos tirar algumas lições também dessa fala dele. Mas vamos ler juntos? Está em João 8:7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Primeiro, pecado. Todos têm pecado. Homem, mulher, alto, pequeno, baixo, rico, pobre, todas as outras variações. Todos têm pecados. E olha, o pecado é a mais forte prisão que existe. Um homem sozinho não consegue se libertar. E a consequência do pecado? A morte. A morte física e a morte espiritual. Física, todo mundo morre, pois é, justamente. A morte física, esses dias limitados aqui na Terra, entre 70 e 100 anos, 110 anos, enfim, tem gente que passa, Esses dias limitados foram consequência
do primeiro pecado, lá em Adão e Eva, no Jardim do Éden. E a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Tem aqueles que vão viver eternamente com Deus, nós, amém? E aqueles que vão, infelizmente, estar separados de Deus, mas foram escolhas que realizaram aqui em vida, aqui na terra. E também, segunda lição, o pecador. O pecador está diretamente relacionado ao pecado, né? Quem peca é pecador. Por quê? O pecador é todo aquele que se afasta de Deus, das suas leis, dos seus princípios. E não existe um pecado grande ou pequeno para Deus. Pecado é pecado, porque todo pecado fere os seus princípios, fere a sua santidade e atrai os seus juízos. Terceiro, juiz. Olha só, já viram um criminoso julgar outro criminoso? Como é que pode? Pois é, um pecador não pode julgar outro pecador. Este foi o confronto que Jesus fez àqueles homens, aos fariseus, aos escribas. Por quê? É muito fácil, né, a gente julgar os outros. Todos temos falhas a ser apontadas. Você acha que não tem alguém apontando os seus erros? Pois é. Sempre tem alguma coisa a ser apontado em nós. Mas cuidado, porque Deus, ele não aceita, ele não concorda com esse tipo de atitude. Vamos ler juntos em Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aquele grupo de homens foi obrigado a fazer um exame de autoconsciência, e foi isso que os fez ir embora, porque desde o mais velho ao mais jovem, todos tinham pecados diante de Deus. Jesus, ele não condenou, ele não julgou aquela mulher, mas teve compaixão. Ele disse: vai e não peques mais. O nosso Deus é Deus de segundas, terceiras, quartas e lá vai chances. Mas não se engane, porque tudo tem limite. Mas ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração arrependido. Todos os que se aproximam de Deus com coração arrependido, ele tem um perdão, ele alcança o perdão dos pecados. Mas aqueles que se aproximam com outras intenções, né, que não esteja arrependido de fato, já tem uma sentença preparada. Porque a morte eterna, a separação eterna de Deus é essa sentença. Mas nós temos uma esperança, Jesus. Jesus nos resgata, ele nos livra dessa sentença. Então, além de se arrepender, é necessário reconhecer que Jesus é único e suficiente Salvador. Sabe por que é suficiente? Porque o sacrifício de antes, que era por animais, bodes, carneiros, enfim, cordeiros, esses sacrifícios cobriam o pecado. Mas o de Jesus, ele é suficiente. Ele tira o pecado, o sacrifício dele faz com que sejamos justos perante Deus. Olha que coisa maravilhosa. Somos gratos, né? Temos que ter gratidão todos os dias a Jesus, ao nosso Deus, por essa oportunidade de poder estar com eles e poder ter esperança. Qual? De um dia morar eternamente com Deus nos céus. Então, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O perdão de Deus, além de nos libertar, ele nos proporciona uma mudança de vida. E, detalhe, é um exemplo. Por que é um exemplo? Porque assim como Deus nos perdoou, é necessário perdoarmos o nosso próximo. Então, vamos resumir aqui? Primeiro, não julgue. Segundo, seja cauteloso ao tomar decisões. Terceiro, seja ligeiro, pronto a perdoar. Um abraço bem forte, espero que você tenha entendido a aula. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo!